vocês têm que autorizar aí, não é? Nós gravarmos essa discussão e essa leitura. Não vou ler o capítulo, não vai dar, é bem extenso, tá? Essa primeira parte, mas eu vou fazer um comentário geral, lendo algumas partes, naturalmente, os vossos contributos, as vossas experiências do dia a dia podem ser acrescentadas ao longo da nossa reunião. A transcrição de tudo isso, professora Helena, a gente poderia fazer uma publicação, naturalmente, para que a gente possa, com base nessa discussão, professora Amanda, pensar, quem sabe, numa formação de professores, para os pais, para os alunos, mostrando o grande desafio que é tudo isso. Não é fácil. Quando eu comecei, né, a ler esse livro, eu percebi, como se dizem lá no Nordeste, o buraco é mais embaixo. O assunto... Professor, nós temos aqui na Escola da Asa Sul 1.300 alunos. A gente poderia também aplicar questionários, eu poderia até colocar em nível de APLAC aqui nas nossas escolas, para a gente poder levantar dados também sobre a perspectiva dos alunos, da relação deles entre a tecnologia, estudo e todas as outras permeações do lazer, onde eles não se desconectam. Então, a gente também tem um laboratório aí de coleta de dados muito grande, com acessibilidade. Pelo menos aqui dentro da APLAC, a gente conseguiria ter aí já um levantamento de dados. Amanda, excelente ideia, tá? A gente precisa elaborar um projeto, né, professor? Vamos mandar para o Comitê de Ética. Exatamente. E aí a gente já elabora aí um projeto grande que pode ser aplicado em várias etapas. Eu sugiro que esse questionário e tudo isso surja depois da gente discutir pelo menos a segunda parte, tá? Para a gente solidificar um pouco a discussão, para a gente fazer o foco desse instrumento, né, de pesquisa, que pode ser aplicado na plaque, mas pode ser aplicado em outros campos, Wesley. Sussumo, professor Eli, tá? Cíntia. Pegamos o mesmo instrumento, construímos um instrumento com base nessa fundamentação teórica. Olá, Ivan, Luciane Ferri, todos que chegaram, e eu não comprometi, Pedro, boa tarde. Então, a nossa proposta é essa, tá? Já vi que foi bem acolhida. Alguém gostaria de comentar mais sobre essa nossa proposta, então, de lermos nas nossas reuniões? Alguém faz um resumo? Eu vou fazer o resumo aqui, tentar fazer um resumo hoje, né? Do primeiro capítulo. E no próximo a gente já vai indicar quem vai ler e fazer esse resumo para a gente, mas é um resumo comentado, onde a gente possa interferir, tá bem? Ok. Tá, então podemos correr o reloginho, então... eu acho que em 20 minutos eu consigo fazer esse resumo, mas vocês podem interromper, tá? O tempo que vocês quiserem sobre isso. Bem, quando a gente entra aqui no prefácio, eu vou começar mesmo assim, bem do prefácio. Veja, nós estamos em 1922, certo? Ainda não entrei no conteúdo do livro, eu só estou fazendo um preâmbulo aqui, uma contextualização. Em que ano que a gente está, professor? 2022. Professor, hoje eu fiz esse erro com meu filho de errar o século, entendeu? Aí eu falei, é o primeiro sinal que aparece, viu, de problemas cognitivos, porque eu aplicava nos meus idosos e era muito comum eles errarem ou a década ou o século. Eu falei, gente, eu já estou fazendo esse erro. Então, eu também estou nesse grupo. Então, se nós considerarmos que desde 1995 nós temos o acesso à internet, a popularização da internet, até 2022, nós estamos falando em 27 anos. Quando começou essa brincadeira toda de tecnologias digitais, acesso ao computador, acesso à internet, na escola nós convivemos por muitos anos acesso ao computador desligado da internet. Depois, uma internet muito ruim. Depois, a internet muito boa. Vocês acompanham essa visualização desse processo todo. Quando o computador chegou nas escolas, chegou nas nossas casas, chegou para os nossos filhos, nossos alunos, chegou para nós, não era claro os efeitos das telas. Veja, o livro fala sobre o perigo das telas. Depois, ele vai mostrar vários tipos de telas e vários tipos de uso dessa tela. Tá? Então, veja que aqui ele não está falando nem dos computadores especificamente, nem da internet, mas das telas. Ou seja, eu posso usar os computadores, o celular, né, o smartphone,
hoje em dia, é uma tela onipresente, está presente em todos o nosso sistema social e educacional. Então, isso é uma realidade hoje. Então, quando nós começamos lá atrás a perceber isso, não estava claro sobre o efeito disso. Os primeiros efeitos, em 1995, foi quando eu comecei a usar os computadores no mestrado e tal, inclusive um mestrado bem na área que usa muito computador, que era química quântica computacional. O primeiro efeito que eu senti foi olhos vermelhos, né? Naquela época existia telas de tubo que tinham uma oscilação constante. Eu me lembro que, para escrever a tese de doutoramento, que já tinha as primeiras telas LED, mas eram caríssimas, eu ainda escrevi a minha tese numa tela de tubo, não é? E o fundo das letras, não sei se Deise lembra disso, era azul, não é? O Word tinha essa propriedade, se colocava o fundo azul, diminuía a radiação. Também 8 horas, 10 horas por dia, não há olho que não aguente aquela oscilação e no final do dia estava... Então, foram os primeiros efeitos. Então, existia essa discussão na educação sobre os efeitos de que estas telas, naquela altura a gente chamava dos computadores, né? E da internet, tinha na vida dos nossos alunos. Bem, depois que a gente, entretanto, o tempo passou e nós descobrimos que crianças a partir de 2 anos de idade, tá? Geralmente nos países ocidentais, diariamente usam pelo menos 50 minutos de tela. E depois outras pesquisas começaram a chegar. Crianças de 2 a 8 anos, 2 horas, quase 3 horas. Crianças de 8 a 12 anos passavam 4 horas, quase 5 horas diante das telas. Crianças de 13 a 18 anos chegavam perto de 7 horas diante da tela. Então, isso totalizava uma quantidade astronômica, 1.000 horas, por exemplo, para alunos do pré-escolar, 1.700 horas para estudantes do ensino médio, ou seja, nós estamos falando de 2,4 meses, e 2.650 horas para alunos de ensino médio, ou seja, 3,7 meses diante da tela. Então, tudo isso era e ainda é, né, muito apavorante para tudo mais. Então, começaram a surgir na imprensa cada vez mais, e os especialistas, segundo esse autor, nessas áreas, uma espécie de anestesia, né? Construindo-se um discurso entre psiquiatras, universitários, pediatras, sociólogos, consultores, jornalistas, com alguma indulgência, né? Tranquilizando os pais e o grande público em geral. Afinal de contas, nós estávamos enfrentando uma coisa que nunca existiu, muitas horas na frente da tela. E agora a grande pergunta, embora a gente já soubesse a resposta do ponto de vista prático, é o que é que essas crianças faziam 3 meses, 7, quase 4 meses do ano na frente da tela, 2.650 horas. E aí surgiu o discurso do chamado nativo digital. O discurso do nativo digital foi, então, elaborado por especialistas, jornalistas midiáticos e tal, e muitos psiquiatras e psicólogos e educadores começaram a entrar nesta construção desse, que depois, mais adiante no livro, ele vem dizer mais, e no final do capítulo 1, ele vem dizendo que é um mito, nunca existiu esse nativo digital, tal como a imprensa construiu ao longo dos anos, tá? Esse nativo digital, que gasta essas horas todas, você não precisa se alarmar, atenção pais, atenção alunos, professores, porque eles são nativos digitais, eles são mais rápidos, mais reativos, eles são mais aptos à multiplicidade de tarefas, né? Aí apareceu um outro palavrão chamado multitask. Esse indivíduo era multitarefa e ele, portanto, era mais competente para sintetizar o imenso fluxo de informação
E também fazia isso de uma maneira maravilhosa. Como é que ele fazia isso? Através do trabalho colaborativo. Então, esses alunos estavam sempre ligados na rede, sempre antenados, portanto, não há motivo para alarme. Tá? E esse nativo digital, ele tinha a capacidade de que esse aluno fosse motivado. E eu me lembro, né, há 20 anos atrás, os primeiros trabalhos que usavam os computadores para motivar os alunos. Se você fizer pesquisa, os alunos ficavam deslumbrados, né? Você colocava, agora vamos para a sala de informática. As escolas tinham salas de informática, né? Era um local onde eles ficavam deslumbrados, e lá vai ser fecunda a criatividade e vai eliminar o fracasso escolar e derrubar essa grande barreira da desigualdade, né? Todas essas dimensões criadas, sendo afetadas desde o somático, e tudo isso com o rótulo nativo digital é uma coisa diferente. Mas depois, com o tempo, com o passar do tempo, né, nós começamos a perceber que existia um falso entusiasmo em tudo isso. Nós começamos a acolher os primeiros problemas, tá? Como, por exemplo, a obesidade infantil, tá? Problemas cardiovasculares, emocionais, agressividade, ansiedade, problemas cognitivos, por exemplo, na linguagem, na concentração de muitos dos nossos alunos. Professor, Oi? Eu tive numa palestra também, acho que foi na Unicamp, onde um professor comentou que estava havendo um aumento muito grande de miopia em crianças pequenas, porque eles têm a musculatura do olho para a visão muito perto, muito elaborada, assim, muito forçada já desde os primeiros anos, e as crianças não estavam mais brincando ao ar livre, onde ela exercita mais essa visão de longa distância, onde um joga a bola para o outro e tal. Então, que esse excesso de tela já estava trazendo essas complicações oftalmológicas, e fora outras inúmeras aí, que algumas delas você está citando. É verdade. Então, desculpa. Ok, o objetivo é mesmo esse. Mas, assim, é incrível como também tem crescido, na deixa do que a Heleninha falou, o aumento de pesquisas sobre o transtorno do déficit da natureza. Né? Tem crescido muito, tem uma das minhas equipes de alunos de TCC que estão... essa equipe está querendo trabalhar isso, não é, com o uso excessivo de tecnologia, e a pesquisa que tem sido desenvolvida nesse período pós-pandemia, não é, que é o transtorno de déficit da natureza em crianças. Então, é muito interessante esse estudo também. Sobre déficit da natureza, recentemente eu dei uma entrevista no podcast da Revista Adventista. Depois, Deise, partilha aí o link do podcast aí no grupo. Eu acho que eu mandei para ti, ou se não, está lá no grupo do mestrado também, que eu partilhei com os colegas, mas não partilhei aqui no EDTech. É uma parte muito... O que a professora Helena falou, não é? Sobre questões físicas mesmo, né? Fisiológico, do desenvolvimento da musculatura do olho, e também déficit de natureza, como a professora Deise falou. Veja, tudo isso nós fomos descobrindo ao longo do tempo, tá? E depois nós descobrimos que a gente precisava fazer alguma coisa com tudo isso, não é? 2.600 horas por ano, um aluno do ensino médio passando na frente da tela, seja que tela for, tela do computador, jogando, tela do celular, tela do tablet, seja o que tela for, não é? E nós começamos a descobrir que as telas, ou esse excesso de telas, vamos dizer assim, tinha efeitos nocivos e que era necessário prudência, tá? Prudências em todos os aspectos. E aí nós não estamos nem falando dos problemas que nós também fomos descobrindo na pesquisa, né, sobre videogames violentos, etc. Tanto é que Taiwan, a China, muitos países começaram a regular o acesso aos videogames, aos computadores. Por exemplo, em Taiwan, os alunos com menos de 24 meses, os pais que deixam os alunos com menos de 24 meses em aplicativos, tá?
eles podem receber pesadas multas. Na China, existe uma regulamentação sobre o consumo de videogames para menores de idade, tá? Então, em Taiwan, por exemplo, um jovem de 2 a 18 anos não pode ultrapassar, sob risco dos pais levarem multas, 30 minutos consecutivos. Claro que é muito difícil, eu fico imaginando, regulamentar, não é? Ou punir, né? Como você vai entrar na casa da pessoa, de cada família, ver se você está mais de 30 minutos na frente do computador, então o seu pai vai levar uma multa. Mas isso mostra preocupação dos governos em regulamentar, por exemplo, era impensado, há 20 anos atrás, que um jogo precisava de uma classificação de idade, como tem nos filmes. Filmes para menor de 14 anos, proibido. 18 anos, proibido. Isso já acontece há muitos anos com os jogos, né? E outro fenômeno começou a acontecer muito interessante. Sabe qual foi o fenômeno? Muitas pessoas, como o Steve Jobs e outros, vocês devem ter ouvido falar no livro que está comentando, eu estou só apenas ainda aqui na introdução, né, no prefácio do livro, que eu estou aqui tentando resumir para vocês, eles começaram a descobrir que isso não era uma coisa simplória, que eles precisavam intervir. Tanto é que no Vale do Silício começou a surgir, então, as escolas sem telas digitais. Tá? Essas escolas sem telas digitais foi um consenso sombrio em relação à utilização das telas digitais pelas crianças, começou a surgir no Vale do Silício. Vocês que sabem muito bem, Vale do Silício, né? Ali onde tem as grandes empresas de tecnologias do mundo, né? Concentrada ali, e surgiram, então, escolas particulares caríssimas que não se utiliza de telas digitais. É bem claro dizer que existe o discurso do info-excluído. Não é o caso desses alunos, desses filhos dos grandes tecnólogos, né? Vamos dizer assim, dos empresários das tecnologias do Vale do Silício, que certamente têm tablets, computadores e smartphones na sua casa. Mas, na hora de enviar o filho para a escola, eles querem uma escola que não usem telas, completamente analógico. Veja só que coisa interessante, né? Quando eu li isso aqui, não é? Eu já sabia dessa realidade, mas aqui de forma sintética no livro, me veio o seguinte pensamento: é como o fabricante de embutidos de carne, né? Que usam o resto para fazer os chouriços e as salsichas, eles mesmos não comem aquilo. Né? Eles sabem muito bem, então me fez lembrar isso, né? A moral da história é a seguinte: deem telas aos seus filhos. Os fabricantes de telas continuarão dando livros aos deles. Tá? Essa é a conclusão de um jornalista francês, doutor em sociologia, citado aqui no livro, né? As telas estavam funcionando como açúcar e como cocaína, né? Viciando os alunos, né? Então, veja, nós temos aí uma tensão na construção, então, dessa ideia do tal nativo digital, né? Que é uma geração mais esperta, não é? E, na verdade, nós começamos a descobrir que essas telas era um mecanismo de fabricar imbecis, segundo o autor, o Michael, aqui. E isso de fabricar imbecis pode ser analisado em 3 partes principais. E agora eu vou falar as 3 partes. Deixa eu ver se eu encontro aqui as partes, eu vou pular aqui para mostrar para vocês, tá? 3 partes principais da argumentação dele. Ok, está aqui. O primeiro é que, em primeiro lugar, embora se pretenda compatível com os padrões acadêmicos mais rigorosos, o presente livro não atende aos critérios formais da escrita científica. Veja, ele está dizendo aqui que esse livro é um livro para os professores, os pais dos alunos, e até mesmo para os alunos. Alguns alunos
tem condição de ler esse livro. Embora tenha por trás a fundamentação de uma escrita acadêmica, né, de artigos científicos, este livro não é um livro com rigor acadêmico, tá? Então, é bom levar em atenção essa questão, tá? Pelo contrário, o que eu li até agora do livro me deixa muito satisfeita sobre o nível de rigor, embora que no grupo de pesquisa como o nosso, a gente possa atualizar, melhorar tudo essa questão do rigor do livro, de novas argumentações, artigos mais atuais, etc. Tá? É claro que, quando você fala em argumentos científicos sobre pós e contras na construção desse tal nativo digital, a gente tem que lembrar das grandes potências econômicas e da indústria digital recreativa. Então, existem cientistas complacentes, lobistas zelosos e mercadores profissionais que estão dispostos a fazerem pesquisa, muitas delas financiadas pelas indústrias de videogame, para encontrar uma lista muito favorável, surpreendentemente favorável, dos jogos digitais, por exemplo, dos videogames. Tá? Então, não é um assunto trivial. Existe uma literatura enorme, científica, publicada em revistas indexadas, qualizar, né? Internacional, com fator de impacto, por exemplo, defendendo os benefícios de um cálice de vinho para o coração, um cálice de vinho todo o dia, né? Todo o almoço, por exemplo, e por trás tem a indústria dos vinhos. Eles falam sobre os benefícios do resveratrol, por exemplo, mas não falam dos malefícios que causam, por exemplo, o álcool ali contido, né? Mas, professor, depois que Paulo falou para o Tiago que era para ele tomar para o problema de estômago, aí ficou difícil. Né? Então, uma pesquisa agora recente, na Inglaterra, mostra claramente que o consumo de álcool, mesmo em pequenas doses, depois eu posso partilhar isso, não tem a ver com o nosso assunto, só estou tentando fazer um paralelismo, assim como a indústria de tabaco, não é? do cigarro, por muitos anos, e até usando linguagem científica, foi uma luta de décadas. Vocês conhecem a história da proibição do tabaco? Eu não sou tão velho assim, mas eu sou do tempo que aparecia propaganda de cigarro na televisão. Vocês eram dessa época também? Sim. Mas hoje aparece propaganda de videogames na televisão, no YouTube, em tudo mais, né? Eu lembro do cowboy em cima do cavalo, fazendo o comercial do Marlboro, né? Trazendo aquela coisa da liberdade, né? Da saúde, da boa disposição, e lá depois Marlboro. Eu não me lembro dessa época. Você não foi nesse tempo, Eli, você bem depois. Ainda bem que o Eli é novinho. É bom ter pessoas jovens nesse grupo, né? Só pessoas idosas não é bom. E, na realidade, o que a gente tem visto é que existe a indústria do vício, né? Então, a gente tinha a indústria do tabaco, que tinha substâncias viciantes, quer dizer, existe ainda, né? Mas que hoje é proibida a propaganda, hoje é mais restrito, em alguns países não pode expor o cigarro no supermercado, é dentro de uma caixa fechada, não vende para menor de idade, todas essas coisas. Essa indústria do cigarro, ela migrou para a indústria alimentícia com o mesmo parâmetro de ter substâncias dentro dos alimentos processados, viciantes, para que as pessoas gostassem daquele alimento e quisessem sempre mais daquilo. E agora a indústria da tecnologia também trabalha nessa linha da questão do vício, porque, na realidade, você não vê uma pessoa que não faz isso. Você vai lá na construção, você vê uma construção, os pedreiros todos estão com o celular e atrapalhando na sua performance profissional. É muito comum, é a primeira coisa que a pessoa faz no dia e a última do dia, é olhar o celular. Né? Então, estamos todos nessa fase. Então, quais são... e sempre, lógico, para lucro de
uma empresa e tal, sem se preocupar, não sou contra, né? A gente tem aquilo que você fala, da gente ter o cuidado com a tecnologia, mas sem se preocupar com os malefícios, porque o McDonald's é processado porque ele deveria ter, já sofreu alguns processos que ele deveria ter no seu alimento, dizendo, esse alimento dá cardiopatia, você pode ter infarto, como o cigarro é obrigado hoje a fazer esse tipo de questionamento. Então, a tecnologia, os videogames deveriam vir na capa, ó, esse jogo poderá trazer esse tal, esse tipo de prejuízo. Nem que seja problema na cervical, né? Pelo menos, né? Não, me perdoe a ignorância, mas uma das coisas que eu fiquei surpreendida foi que numa dessas insônias da vida que eu tive, eu comecei a fazer um zapping no celular, e nós temos TV aberta, né? É apenas uma antena aqui em casa, e descobri que tem um canal de game. Eu não sei se vocês já viram, tem um canal específico de game que tem os jogadores, não é? 2 jogadores, aparece mesmo na tela o rosto dos 2, em tela grande o jogo, e eles vão entre eles 2 disputando, e eu disse, eu não sabia, eu chamei Francilê toda assim, né, assustada, e Francilê, tu não sabia? Eu disse assim, não, acabei de descobrir, né, que há também já disponível gratuitamente jogos, games na televisão, né, para eles indo acompanhando os campeonatos, as disputas entre os grandes participantes desses games. Veja, até agora nós não estamos discutindo aqui, estamos no prefácio do livro, tá? Fala assim. A Cíntia queria... Cíntia, por favor. Porque aqui eu não vejo a tela de todo mundo. Sem contar que os adolescentes, a galera do ensino médio, eles se espelham nesses jogos, nesses campeonatos, e quando você pergunta o que você quer fazer? Você quer fazer um vestibular para quê? Professor, eu não quero fazer vestibular, eu quero ser jogador. Quero ser gamer. Gamer. É isso aí. Veja, essa é uma indústria bilionária. A indústria não é o nosso tema agora, tá? Até agora nós estamos falando das telas de maneira geral, depois a gente vai se aprofundar. Tem um capítulo que a gente vai se aprofundar sobre os videogames, uma indústria bilionária, prevista para esse ano mais de 300 bilhões de dólares. Só para vocês terem ideia, Hollywood fatura por ano em torno de 40, 50 bilhões de dólares. A indústria do videogame, estamos falando em 300, em mais de 360 bilhões de dólares. Eu tenho os números bem atualizados, mas não é esse é um assunto bem picante de videogames, tá? Nós podemos aprofundar mais sobre isso. Veja, o segundo argumento que o autor usa aqui nesse prefácio, um alerta, é que nós não podemos estigmatizar, tá? Não podemos criar um pânico moral inútil acerca das telas digitais. As telas digitais existem, elas estão no nosso dia a dia, tá? Esse livro não é um livro, ele está tentando se defender, já no terceiro ponto, não é um livro sobre teoria da conspiração, tecnofóbico, nem nada disso. Não é de uma pessoa que não usa as tecnologias, entende? E aí ele faz lembrar aqui nesse ponto 2 e ponto 3, eu estou tentando fazer uma síntese maior ainda, de alguns pânicos que existiram e que não deram em nada. Ele sugere, por exemplo, que o uso nocivo do fliperama, do micro-ondas ou do rock and roll, não é? Foram pânicos que surgiram na sociedade, mas para pequenos grupos de aterrorizados e obscurantistas, tá? E ele diz que não é esta linha desse livro, que ele insiste que ele não é tecnofóbico e que esse é um livro que tenta olhar as coisas de maneira bem clara, tá? Quem ousaria afirmar que a existência de recursos pedagógicos e documentais competentes, livremente acessível a todos, não representa um benefício, tá? Então, tanto na saúde como na educação, o uso das telas, das tecnologias, afinal de contas, nós somos um grupo do EDTEC, Educação e Tecnologia. Então, eu achei esse terceiro ponto muito equilibrado sobre... mas ele está aqui chamando a atenção dos usos prejudiciais do consumo das telas. Veja que ainda estamos tendo cuidado de não entrar para coisas
específicas, como o videogame, estávamos entrando nesse assunto já agora, né? Mas consumos recreativos, porque existem outros consumos recreativos das telas tão nocivos e aparentemente e socialmente autorizados. Porque, como educadores, é fácil a gente meter o pau no videojogo, mas é muito difícil a gente meter o pau no WhatsApp, num grupo, né? No grupo de pesquisa, ou qualquer coisa assim. Tá? Então, é muito importante que a gente possa perceber e diferenciar bem o bebê da água do banho do bebê, para não jogar fora a água e o bebê juntos, tornando essa discussão sobre o uso das telas algo realmente mais desafiador. Tá? Isso é o prefácio do livro, e ele termina dizendo assim: uma coisa é certa, se as crianças e os adolescentes concentrassem suas práticas naquilo que o digital oferece de mais positivo, está aí na tela, o presente livro não teria razão alguma de existir. Veja só. E isso é até um alerta para nós mesmos, profissionais, adultos, né? Mestrandos, doutorandos. E qualquer aplicativo, não sei se vocês fazem uso, existe eles te dão um relatório semanal, diário, do tempo que você gastou no YouTube, no Instagram, lendo, qual foi o tipo de utilização que você fez de um tablet, Era bom que tivesse isso. Então, isso serve para todos nós, tá bem? Bem, esse foi o prefácio do livro e etc. Eu vou avançar agora, e só foi o prefácio, para o capítulo 1, a parte 1, tá? Sobre os nativos digitais, a construção de um mito. Um bom mentiroso começa fazendo com que a sua mentira pareça uma verdade e acaba fazendo com que a verdade pareça uma mentira. Muito interessante isso. Então, esse capítulo, ele dedica o capítulo inteiro simplesmente para desmistificar esta fábula criada. E se você quiser colocar o nome nativos digitais, coloca agora, enquanto está me ouvindo, porque eu sei que vocês... Outro mito, multitask, faz duas coisas ao mesmo tempo, né? Coloca a palavra nativos digitais aí na tela. Todos os primeiros artigos que vocês vão ver são de edtechs, ou seja, empresas de tecnologias que vendem soluções tecnológicas para as escolas, que vendem software, elogiando esse nativo digital. Tá? As fábulas mais extravagantes da indústria digital absolutamente espantosas, repetidas, é isso que eu estou dizendo. Coloca nativo digital e você vai ver como esta fábula, segundo esse autor aqui, é repetida e soa plausível, tá? Que essas novas gerações têm um cérebro e um modo de aprendizagem diferentes. É muito tentador para você, para mim, que trabalhamos com educação e tecnologia, entrarmos facilmente, de forma pouco crítica, nesta mentalidade de que essa nova geração tem um cérebro diferente e um modo de aprendizagem diferente. E nós precisamos, como pesquisadores, num grupo de pesquisa como esse, desconstruir, então, essa lenda. Esse é o argumento do autor já no início do capítulo. Tá? Então, aí ele começa a desconstruir essa primeira parte aqui, que é uma geração diferente. Será que é realmente diferente essa geração que é rotulada de nativos digitais, né? As telas transformaram fundamentalmente o funcionamento do intelecto e a relação que os jovens doravante chamados de nativos digitais. Tá? Então, esses jovens começam a caracterizar esse mito, não é? Construído e muitas vezes por até pesquisadores em educação e tecnologia. São tão amantes da tecnologia que não pararam para pensar nos pós e nos contras. Né? Para o exército missionário da catequese digital, né? Ele usa essas linguagens aqui, está aqui destacado, estou lendo aqui na tela para vocês, aí, destacado em amarelo. 3 traços marcantes caracterizam essa nova geração. O zapping tem a ver com a rapidez, tá? A impaciência e o coletivo. Então, são 3 características, segundo o que
se preconiza, né, dessa configuração do que seja um nativo digitais. Na verdade, quando a gente começa a aprofundar nas pesquisas, não é? Sobre esse raciocínio demonstrativo, dedutivo, passo a passo. Então, veja, hoje em dia, você instala um aplicativo no celular, certo? Agora, um comentário meu, endossando aqui, resumindo quase uma página e meia dele. Você instala um aplicativo no seu celular. Primeira coisa que você faz quando clica no aplicativo é o que é? Vem o manual. Você passa 2 horas lendo o manual antes de usar o aplicativo. É isso que acontece? De jeito nenhum. Nenhum aplicativo você rejeitaria. Todos nós estamos educados e a indústria de software, a indústria das telas, seja software na tela do computador, na tela do smartphone, do tablet, seja onde for, ela cada vez mais tem nos educado a usar aplicativos sem uso de manual. O máximo que tem é um passo a passo, uma ajudinha ali no canto e pouco mais. Só que essa maneira tem impregnado os nossos jovens de um processo mental, segundo aqui o autor, de tentativa e erro, porque eles não têm tempo a perder. Precisa ser algo rápido. Rápido, rápido, rápido. É a época da impaciência, né? Eles são rápidos. Oi. É tão interessante essa questão do rápido, rápido, rápido. Aí a gente tem assim, esses estudos que as pessoas estão falando sobre o Bauman, né, da questão dos tempos líquidos, né? E outro dia, eu não sei se foi num dos vídeos da disciplina, de algum artigo que os alunos escolheram, que eu vi uma pesquisadora falando que o tempo líquido já passou, que agora nós estamos no tempo gasoso, que é mais rápido ainda, que se dissipa, porque nem o líquido mais eles estão querendo. É uma coisa assim, eles não leem frases compridas, aí vem a grande evolução do TikTok, né, que é vídeo curto, porque eles não querem assistir nada, né? Então, é aquela coisa do curto, do entretenimento. Então, dessa questão do entregar de maneira rápida, de não querer mais se aprofundar em nada, está criando essa sociedade rasa, que não é nem líquida mais, agora é gasosa. Veja, esse é o discurso... Só acrescentando... Pois não. Só acrescentando nesses 3 pontos aí salientados sobre a nova geração, o Zap e a impaciência, eu agregava o sinônimo impaciência e intolerância, né? Porque eu não sei se vocês têm acompanhado as notícias dos telejornais, mas aumentou assustadoramente a violência nas escolas entre os próprios alunos. Não só entre os próprios alunos... Não é? Cortou o teu áudio, Deise. Cortou, mas está ligado o microfone. Foi um vento que passou. É a instabilidade na internet. Está instável a internet. E o número o quanto cresceu o número de violência nas escolas públicas, não é? E o quanto essa intolerância, uma das notícias que mais me assustou, não é? Porque tem o pessoal do ensino médio que estão fazendo acordos e marcando as brigas fora da escola, na frente da escola, mas uma das que mais me assustou foi um menino de 13 anos que não gostava da coleguinha da sala, 13 anos, ficou aguardando ela sair, não é, do banheiro, não conseguiu atacá-la porque ela saiu com outra coleguinha, mas acompanhou ela até a sala de aula, os dois eram da mesma sala, ela sentou, ele levantou e deu 5 facadas nas costas dela enquanto ela estava sentada, 13 anos, e depois, naquela confusão, saiu entre os coleguinhas da escola e a menina teve que ser carregada pelo professor, né, até o hospital, e graças a Deus ela se salvou. Mas é de uma impaciência, de uma intolerância, não sei, não é? Os psicólogos estão agora, junto com a Secretaria da Educação, tentando analisar as sequelas, não é, que o isolamento por causa da pandemia e o que eles fizeram de uso do tempo durante a pandemia, né, que foi com certeza o uso das tecnologias, dos jogos, dos games, né? Foi Amanda, assim que possivelmente eles tinham ocupado o tempo, né? Amanda, por favor.
São duas colocações que eu lembro agora. Isso está acontecendo cada vez de forma mais precoce. Então, aqui na escola já não são mais 1 ou 2 ou 3, mas alguns casos de alunos do infantil que estão batendo nos professores, porque estão acostumados a fazer isso em casa com o pai e com a mãe. E o fato de que, de forma generalizada, os nossos alunos desaprenderam a estudar, a pesquisar e a conseguir, inclusive, fazer uma prova presencial por conta de 2 anos fazendo provas no sistema online e com consulta. Os alunos, eles tiveram aqui, nós estamos fechando o bimestre, e nós tivemos uma crise generalizada de alunos ansiosos, quebrando carteiras, se revoltando, crises de choro e histeria, por conta que os alunos não conseguem, inclusive, ler um texto de interpretação para poder conseguir realizar uma prova. Chega assim à beira do absurdo as dificuldades que estão aparecendo, que a gente não tinha há tempos atrás, e que nesse cenário de pós-pandemia, os desafios são gigantescos aqui dentro da escola. Isso sem contar o número de alunos laudados. Aqui, para o meu segmento, que seriam mais ou menos 600 alunos, nós temos quase 100 alunos laudados. É um índice assustador, cada um com as suas necessidades, desde a questão de borderline, de TDAH, de autismo, síndrome de Down, e que a gente não consegue dar conta de abarcar e de trabalhar de forma personalizada com esses alunos. Então, se o normal já está difícil, imagine aqueles que trazem ainda as suas sequelas de casa. Sem dúvida. Viviane. Vivi. Eu compartilho, né, com as falas da professora e com a da Amanda, pois na minha escola, que é de educação infantil, as crianças desaprenderam a brincar com os brinquedos. Então, elas chegavam para brincar na escola, jogava para cima os brinquedos, jogava em outras crianças os brinquedos. Então, quer dizer, bichinhos de pelúcia, piratas que tinha no barco, tudo, eles simplesmente jogavam. Eles jogavam os brinquedos, eles não sabiam para que servia aquilo. Então, eles não sabiam, eles aprenderam a brincar na educação infantil, e criança de 3, 4 anos. Então, eles não estão sabendo brincar, né? E outra coisa também é a questão do movimento, na hora de se movimentar, de correr. Então, essas brincadeiras eles já não sabem mais. E até mesmo na função do brinquedo e dessa socialização com a gente, né? E a questão das crianças laudadas, aqui em Campinas, os supervisores vão fazer um estudo, porque em uma semana entraram 168 crianças somente na região noroeste com laudo. Então, assim, é muito alto esse índice de crianças laudadas. Na minha escola são 14 salas de AG3, que é crianças de 3 a 6 anos. Em cada sala, nós temos 1 ou 2 crianças laudadas, fora as que não são, né? E essas crianças também, as ditas normais, né, típicas, a gente está tendo essa dificuldade de ensiná-los a brincar, né? Que a gente tem que ensiná-los a brincar. Eu tenho uma criança autista e a gente tem um tablet lá, e quando a gente entregou o tablet para ele, ele queria procurar o YouTube, e ele só queria ver vídeo, e quando a gente ofereceu para ele um jogo, ele não sabia jogar, e ele não queria, a gente não conseguiu ensiná-lo, né, mostrar para ele como que faz o jogo. Ele só ia teclando em tudo, com o dedinho dele, ele não aceitava, e daí eu até falei para a professora de apoio, eu falei assim, isso é novo para ele. Ela falou, não, mas não é nova essa tela. Eu falei assim, a tela não é nova, porque ele está acostumado em casa somente a assistir vídeo. Então, para a criança ficar quieta, se acalmar, dá o celular, dá um tablet para a criança assistir o vídeo. Então, a criança só está acostumada a assistir vídeos nas telas e não utilizar outros recursos. É o que está falando aí no livro, né? Não está sabendo utilizar de forma positiva as tecnologias. Isso aí, Viviane. O autor aqui, ele está argumentando, logo no início, sobre essa construção dessa ideia do nativo digitais, que eles são rápidos, multifuncionais, sabem zapear com facilidade,
que eles são diferentes agora, sempre no sentido positivo. Portanto, quase que anestesiando a consciência dos políticos, dos pais, das mães, dos professores, que não há nada de mal com o excesso de tela ou com as telas em si. Essa evolução são tão profunda que tornam definitivamente obsoleta todas as abordagens pedagógicas do velho mundo. Não é mais possível negar a realidade. Nossos alunos mudaram radicalmente. Então, se mudaram radicalmente, a argumentação é: nós precisamos de uma nova pedagogia, porque nós estamos lidando com prodigiosos gênios digitais que sabem usar o seu cérebro de maneira maravilhosa. Então, é esse discurso que está construído. Se vocês colocarem nativos digitais aí na busca, vocês vão ver o que a Amanda, a Viviane falaram agora, foi de possíveis efeitos nocivos do excesso de tela, não é? E da falta de comunicação, de negociação presencial com outro coleguinha, etc. Na realidade, ele diz que existe uma verborreia, mantém-se... Aqui, estou lendo aqui essa partezinha aqui que eu estou destacando, tá? Em 3 pontos. Uma verborreia mantém-se sempre na órbita de 3 grandes proposições. A onipresença das telas digitais criou uma nova geração de seres humanos absolutamente diferentes dos procedentes. São diferentes, mas diferentes para bem ou para mal, para melhor ou para pior? Essa é a pergunta que nós temos que fazer, como pesquisadores e educadores. Segundo, essa verborreia, essa logorreia, né, que aparece no discurso dos tecnólogos ou dos amantes da educação tecnológica e etc. Os membros dessa geração são especialistas no manejo e na compreensão das ferramentas digitais. Isso é uma mentira absoluta, né? A professora Viviane falou neste instante, né? Eles são especialistas no manejo e na compreensão de ferramentas digitais? Claro que não. Nós vamos ver isso mais adiante no capítulo, tá? Ele só está dizendo quais são os chavões, os 3 argumentos que mais se usam na ideia, no mito do nativo digital. E o terceiro é: para preservar alguma eficácia e credibilidade, o sistema escolar deve imperativamente se adaptar a essa revolução. Veja que engraçado esse argumento, né? Quando você tem escolas no Vale do Silício, dos filhos dos grandes empresários e tecnólogos ali do mundo, ali no Vale do Silício, optando por escolas caríssimas que não têm tecnologias. Que, em vez de dar o tablet para um aluno, dá um instrumento de jardinagem, né? Para ele poder ter contato com a terra, com a natureza e etc. Então, veja, esses 3 argumentos que eu estou aqui destacando são os argumentos que eles dizem, que o autor diz que é mais encontrado, não é? Quando a gente constrói. Então, eu tenho um desafio para vocês. Eu acho que, professora Helena, professora Deise, acho que a gente poderia encerrar aqui. Eu estava com a ilusão de que iria trabalhar o capítulo todo, mas nós só trabalhamos o prefácio, esse ponto, uma geração diferente, diferente, mas é diferente para melhor ou para pior, não é? E vou parar aqui, falta provas convincentes, tá? Porque aqui eles começam a entrar no argumento, eu poderia entrar aqui nesse, tá? Sobre o conceito de nativo digital como sendo uma lenda urbana de que, na verdade, esse nativo digital não é nada disso que pintam para a gente, desse indivíduo mais desenvolto. Mas eu acho que eu poderia deixar isso para o próximo encontro, porque já passamos de 1 hora, professora, para a gente não cansar também os nossos... a não ser que vocês queiram ficar mais meia hora, eu vou mais adiante. Eu acho que a gente pode discutir a segunda parte sem pressa, né, no próximo encontro, e aí até lá a gente já define quem que vai ficar com o capítulo 2, que pode ser alguém com uma parte, podemos combinar assim, eu posso ficar com o capítulo 2 e alguém pode dividir comigo, então eu posso ficar com 3 itens e com outra pessoa mais 3 itens e a gente encerra, que o capítulo 2 provavelmente vai ser apresentado em maio, né?
Uhum. Então, aí a gente avisa. A próxima reunião é daqui 15 dias. Então, acho que daqui 15 dias, professor, você poderia terminar esse capítulo. O que você acha? Pode ser. Sim, interessante. Só que ainda falta 1, 2, 3, 4 tópicos. Eu queria avançar um pouco mais. A não ser que eu também estou preparado para dizer assim, olha, deem uma lida no capítulo, e a gente dá esse capítulo como lido, porque, efetivamente, ele vai começar agora com os argumentos sobre o uso recreativo que se faz da tela. Ou seja, esse nativo digital, e aí ele vem com argumentos de artigos mostrando como é que os alunos usam, a frequência do uso, entendeu? Que são de baixo nível cognitivo e etc. Depois, inaptidão técnica. Só estou fazendo um resumo para encerrar, tá? E vou encerrar com uma frase do final do capítulo. Depois eu volto cá para dar os detalhes. Inaptidão técnica surpreendente. As pesquisas têm mostrado a baixa competência digital destes alunos que usam, eles ficam hábeis para usar os 2 jogos, e eu comprovo isso no meu dia a dia, mesmo com alunos universitários, que usam muito os computadores, os celulares e tal, muitas vezes não sabem formatar o texto no Word, não é? Coisas bobas que é de produtividade. Por quê? Porque eles são superiores tecnologicamente, entre aspas, nas ações de entretenimento. Na realidade, eles têm uma baixa competência digital. Isso a gente vê, tá? Em vários estudos. Ele apresenta aqui. Ou seja, é uma bela lenda que os criadores de dispositivos e software, ambientes digitais, criaram sobre essa nova geração, que, na realidade, tem uma dificuldade assustadora em processar, selecionar, ordenar, avaliar, sintetizar massas de dados, e chama-se literacia da informação. Esses nativos digitais não conseguem. Então, é por isso que é muito fácil, nessa Google Generation, tá? Enganá-los. Por quê? Porque eles, na verdade, não sabem nem pesquisar. Nós que somos orientadores, muitas vezes, até mesmo no âmbito do mestrado, quantos de nós, não é, orientadores, ou de alunos de TCC, professor, não encontrei nada sobre esse assunto. Ah, é mesmo? Não encontrou nada? Já aconteceu isso contigo, Helena? Já fiz uma revisão bibliográfica e não encontrei nada. Aí a gente senta do lado, né? Em 2 minutos a gente encontra 20 artigos. Por quê? Porque não tem capacidade, literacia da informação, de processar a informação. Como usar a ferramenta, né? Eles não sabem nem usar as ferramentas de busca, né? Então, exatamente. E uma das minhas preocupações, que eu tenho sempre apresentado aqui no NASP, é a formação dos futuros professores que vão ter essas crianças, né? Porque a formação dos professores atualmente não estão sendo preparados nem com disciplinas, nem com formações continuadas de como lidar com essas crianças quando estiverem atuando profissionalmente como professores, né? Então, essa é a minha preocupação também, porque eu me dei conta nesta mesma realidade em que, numa das minhas disciplinas, junto à graduação, eu pedi para que os alunos instalassem, né? Ou seja, fizessem um registro para usar um determinado software, e eles não souberam. E eu perguntei, né, se eles gostavam de tecnologia, disseram que sim, se sabiam usar as tecnologias, disseram que sim, e eu fiquei à vontade para, então, dar as indicações de como instalar ou registrar, né, eles na plataforma para usarem o software, e não souberam. Né? Então, aquela concepção de que tecnologia é Facebook, é Twitter e o Instagram. Acham que isso é tecnologia. TikTok. Né? E TikTok. E, no entanto, nós vemos que, infelizmente, os professores que estarão saindo, né, estarão se formando agora, nesse ano, eles não estão preparados para serem professores dessas crianças. Principalmente, como o Francilei citou, que o autor está salientando bem, como usar as tecnologias de forma positiva. Eles não estão sendo formados em como lidar com essa nova geração, né, supostamente digital, mas que positivamente não sabem. Não sabem. Ó, veja o que é que esse autor fala aqui. Ó. Conclusão. Todos os elementos disponíveis na pesquisa científica convergem para mostrar que os nativos digitais são um mito pelos seus próprios méritos. Um mito a serviço dos ingênuos. Na prática,
a principal objeção de parte da comunidade científica ao conceito de nativos digitais é de uma simplicidade desconcertante. A nova geração supostamente designada por esses termos não existe. Esse tal nativo digital idealizado, tá? Essa que super competente, hábil, ágil, multitask, ele simplesmente não existe. Por que não existe? Porque o tempo dedicado ao digital por adolescentes e pré-adolescentes, na realidade, para assuntos verdadeiramente escolares, úteis, de crescimento, de raciocínio, elementos de alto nível cognitivo, é de uma frequência ridícula. Se eles usassem esse... Aí sim, talvez eles fossem... Então, nesta outra parte, ele fala sobre a inaptidão técnica surpreendente. Nós já começamos a falar sobre essa baixa competência digital dessa nova geração. Dificuldades assustadoras, não é? Mesmo desses chamados nativos digitais, né? Apesar das novas acessibilidades e promessas de dispositivos digitais, a jovem geração dedica pouquíssimo tempo a criar o próprio conteúdo, capacidade de criação de conteúdo. A utilização de telas de mídias continua sendo dominada por jovens assistindo TV e vídeos, jogando videogames e usando as redes sociais. O uso de dispositivos digitais para ler, escrever, conversar à distância e criar conteúdo segue sendo irrisório. E isso ele mostra aqui, comparando o uso recreativo e o uso dos deveres escolares, e ele cita as referências, tá? Vocês não estão vendo porque está aqui em letrinhas pequenas, mas se você clicar, existe uma referência bem extensa, tá? Artigos recentes, ó, 2019, 2010, tá? Alguns desses artigos já estão aqui na minha lista para dar aquela lida, tá? Então, quando a gente pensa em tudo isso, essas características dos nativos digitais, na verdade, elas têm uma inaptidão por esse motivo, porque eles não gastam tempo naquilo que realmente interessa. Eles gastam tempo e eles aprendem de forma muito interessada, inclusive, com elementos recreativos, não com os deveres, tá? Acreditar que os nativos digitais são os tenores da informática é confundir um carro de boi com um foguete interestelar. Eu gosto dessa frase, né? Ou seja, a gente não pode confundir, só porque o aluno sabe instalar o aplicativo, não sei o quê. Como as pessoas que não eram nativas, por exemplo, eu não me sinto inferior a nenhum desses jovens, tá? Em termos de uso de aplicativos e etc. Tá? A maioria dos softwares de instalação e a maioria dos problemas hoje que os computadores são ridiculamente simples de resolver. A maioria são plug and play, tá? E eles foram utilizados cada vez mais para prender essa geração milênio. E aqui, nessa parte do livro, desse primeiro capítulo, ele fala da comparação de pessoas como eu, né? Geração milênios e posterior a mim também, que começaram a usar, que são pré-internet e pós-internet, que tiveram dificuldades. Eu me lembro, quando meu primeiro computador era... eu tive que instalar o software nele, né? Os alunos hoje não têm que fazer isso, e é muito fácil, né? Era um trabalho realmente labiríntico, né? Colocar um computador para funcionar, instalar o software, mantê-lo funcionando e etc. Né? Hoje em dia, tudo é muito simples de fazer, porque se não for simples, eles não querem, eles não vão atrás, eles vão abandonar, e a indústria sabe disso. Tá? Então, nessa parte, ele fala de interesses políticos e comerciais, porque isso existe, tá? Então, o idílico retrato mediático dos nativos digitais carece um pouco de substância factual. Os nativos digitais formam um grupo mutante, ao mesmo tempo hiperconectado, dinâmico, impaciente, desafiador, multifuncional, criativo, curioso por novas experimentações, dotados para o trabalho colaborativo. Isso é tudo elogioso, né? Esse ser mutante, multifuncional, conectado, criativo.
tudo isso ao serviço de quem? Serviço de uma política, serviço de interesses comerciais, tá? E também ao serviço de um novo pedagogismo digital. E nós temos que ter cuidado. Como pesquisadores do EDTEC, a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? De saber separar o joio do trigo, não é? Tecnologias é maravilhosas e metemos de cara sem e podemos estar entrando num pedagogismo digital. Pedagogia digital usa a tecnologia como uma ferramenta. Pedagogismo digital usa a tecnologia como um fim em si mesma. Então, a verdadeira integração das tecnologias começam com as necessidades educacionais e não com as possibilidades tecnológicas. As possibilidades tecnológicas é que tem que estar a serviço das necessidades educacionais. A sua necessidade educacional, na sua faixa etária, é ir para a natureza e não ficar com o tablet na mão nesta fase. Agora está na hora de pegar o computador e integrar, quem sabe, essas coisas, não é? Então, nós temos que ter muito cuidado para que não transforme a ferramenta num fim em si mesmo, que é o novo pedagogismo digital, está aí destacado em vermelho. Tá? Um cérebro mais desenvolvido, outra quimera dessa criança mudante. Coordenadora, se a senhora não parar, ele não vai não, viu, parar. Se a senhora não... Eu estou encerrando. Para eu poder encerrar o capítulo e... um cérebro mais desenvolvido, tá? Todas essas ideias encontram suporte privilegiado no campo do videogames, aí a gente poderia aprofundar, já que falamos um pouco sobre isso, né? Que os jogos de videogame desenvolvem, impulsionam o cérebro. Na realidade, a gente tem muitas pesquisas mostrando isso, e é verdade que desenvolve muitas coisas boas no cérebro, tá? Mas outras não tão boas assim. Nós podemos voltar a discutir esse ponto, tá? Na verdade, ele fala de uma agradável ficção, tá? Sobre essa plasticidade cerebral, mostrando, inclusive, os pontos negativos, tá? E ele fala, por exemplo, que esse argumento é completamente ridículo. Fumar maconha pode ampliar o tamanho e a conectividade do cérebro. Nem por isso os educadores indicam para os nossos jovens fumarem maconha. Tá? Existem trabalhos na neurociência mostrando o efeito das horas de videogame no aumento do cérebro. Existe. É real? É. Mas também fumar maconha também amplia o cérebro e aumenta as conectividades cerebrais. Esse argumento merece ser lido com amor e carinho, com atenção. Tá? Atalhos duvidosos é um outro argumento que a literatura mostra, tá? Entre usar as telas e a sua relação com a memória e o planejamento estratégico, tá? E, por exemplo, o desenvolvimento das habilidades motoras, olho-mão, tá? Que é muito importante, né? Mas não é a única coisa que a gente pode falar. Eu quero ir para a conclusão para ler uma última frase da conclusão, que diz assim, ó. No presente capítulo, este é o principal ponto a ser lembrado. Os nativos digitais não existem. A criança mudante digital, cuja aptidão para brincar com seu smartphone a teria transformado em um talentoso especialista das mais complexas entre as novas tecnologias, que o Google Search o teria deixado infinitamente mais curiosa, ágil e competente do que qualquer dos seus professores pré-digitais, os coitados, né? Que, graças aos videogames, seu cérebro teria aumentado de força e volume. Existe pesquisa que mostra isso, tá? Aumenta o volume e as conexões cerebrais. Assim, vocês vão ver lá ele desmontando esse argumento. Leiam lá o capítulo, essa sessão, é muito interessante. Eu passei muito por alto agora. Que, graças aos filtros do Snapchat e do Instagram, teria expandido a sua criatividade aos mais altos píncaros. Essa criança não passa de uma lenda. Existe muita pesquisa que mostra isso, e ele tenta desmistificar tudo isso nesse primeiro capítulo. Ela inexiste na literatura científica. Sua imagem, contudo, continua a assombrar as crenças coletivas. E é exatamente isso
o mais impressionante. Na verdade, que tal absurdo tenha podido acontecer não é, em si, nada de extraordinário. Afinal de contas, a ideia merecia ser avaliada. Não, o que é extraordinário é o fato de um tamanho absurdo perdurar contra ventos e mares e, além disso, contribuir para orientar nossas políticas públicas, particularmente na área da pedagogia da educação. Pois, além dos seus aspectos folclóricos, esse mito não está, evidentemente, destituído de segundas intenções. No plano doméstico, para começar, ele tranquiliza os pais, levando-os a crer que os seus descendentes são verdadeiros gênios da tecnologia e do pensamento complexo, ainda que, nos fatos, esses últimos só saibam utilizar alguns caros aplicativos triviais, como jogos. Tá? No plano escolar, em seguida, ele permite, para a maior alegria de uma indústria florescente, sustentar a digitalização obrigatória do sistema, e isso, apesar das performances, no mínimo inquietantes. Voltaremos a esse ponto na terceira parte do livro, não é? Resumindo, todos saem ganhando, exceto seus filhos, seus alunos. Mas disso, aparentemente, todo mundo desdenha. Veja, no mínimo, este livro deve acender a luzinha amarela. Se não acender a luzinha vermelha, deve acender a luzinha amarela. E esse alerta veemente não vem de um cara da teoria da conspiração, né? De um pirado qualquer, mas de uma pessoa que leu a literatura científica, comparou e viu as grandes brechas de tudo isso. E nós, como educadores, principalmente educadores adventistas, precisamos ouvir esses conselhos e ponderar. E saber como é que a gente usa, sem demonizar a integração das tecnologias. Muito obrigado pela atenção. Eu fui até o final do capítulo 1, para não deixar em suspenso, mas a gente poderia voltar numa discussão de 10 minutos na próxima reunião, professora Helena. Tá bom. Para que a gente não tome o tempo da segunda parte. Tá bom. Então, ficamos assim. Então, eu fiz um quadro no Google Docs, tá? Com um espaço para colocar o nome, o capítulo, não é? A data e os pontos-chave de quem gostaria, então, de participar. Eu vou compartilhar. Eu não posso compartilhar a tela porque eu não estou com autorização. Aí você manda no grupo e aí as pessoas preenchem quem gostaria de ficar responsável pelos itens. Isso. Ótimo, perfeito. Tá? Beleza, obrigada, professora. Pessoal, então, obrigada. Eu estou bastante animada também com essa temática, acho que ela é importante, atual, e acho que vai dar um bom material para que depois a gente possa refletir e, eventualmente, produzir alguma coisa para congresso, né? Essa reflexão dentro dos estudos aí, e elencar, talvez, alguns outros artigos paralelos para a gente estudar sobre isso, tá bom? Vamos, então, orar para encerrar e a gente vai divulgando também os próximos passos, que minha bateria vai acabar também. Quem que pode orar agora? Amanda orou para começar. Professora Deise, ora para terminar. Sim. Senhor Deus, Pai amado, nós queremos inicialmente te agradecer por seres o nosso Deus que cuida, sustenta e orienta nossas vidas. Obrigada por este momento de confraternização de conhecimento, que tu possas, como instrumentos teus, sermos capacitados e orientados da melhor forma possível para que esses conhecimentos sejam revertidos para a instrução, para a orientação dos nossos alunos, dos nossos professores. Enfim, Senhor Deus, de todo conhecimento que possa vir a ser útil para maior discernimento acerca dessa temática tão problemática que resultou, Senhor Deus, de problemas causados pela pandemia, que tu possa nos orientar, tu possas nos conceder a inteligência e o discernimento necessário. Capacita-nos cada um de nós, nossos alunos e professores, e que para tudo isso também possamos honrar e glorificar o teu santo nome. Traz-nos novamente num próximo encontro para o desenvolvimento de mais conhecimento, pois tudo isso te pedimos e agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, pessoal, pela presença e vamos acompanhando aí a evolução do assunto aí no nosso grupo para esse semestre, ok? Obrigada, pessoal. Até a próxima reunião. Tchau. Tchau. Até mais. Tchau, obrigado pela paciência e terem ouvido aí.